Eu absolutamente amo memoriais de guerra. E como todos vocês estão, tenho certeza, bem cientes até este ponto, eu também sou muito bom em superanalisar as coisas, e então eu pensei por que não pegar essas duas, digamos, peculiaridades e combiná-las em um pequeno tópico de vídeo. Ou pelo menos era para ser um pequeno tópico. Mas então eu rapidamente percebi, eu tenho cerca de, 5 ou 6 páginas de anotações na minha frente aqui, então pode realmente levar um pouco mais do que o primeiro pretendido. Mas aqui está esperando que haja algumas notas de interesse em tudo isso. Hoje temos o Monumento e Memorial de Guerra, que homenageia o envolvimento britânico na Guerra do Golfo, Guerra do Iraque e Guerra do Afeganistão, cobrindo o período de 1990 até agora. O escultor Paulo Dia projetou e Sua Majestade Rainha Elizabeth II revelou no dia 9 de março de 2017 nos Jardins do Victoria Embankment, em Londres. Agora, antes de começar a falar sobre os detalhes reais do monumento, eu só quero dizer que eu absolutamente amo isso. É uma bela, bela obra de arte. E eu acho, muito adequada, muito apropriada para os sacrifícios feitos pelos militares britânicos naquelas regiões do mundo. Eu também acho que é um estilo muito antigo de memorial. É uma peça muito interessante, pois parece remeter a uma maneira mais vitoriana de retratar o conflito. E chegaremos exatamente ao que quero dizer com isso em mais detalhes mais adiante no vídeo, mas por agora, vamos falar sobre os detalhes reais da peça. Agora, o lado do rosto do monumento apresenta 3 soldados olhando para a distância, com suas armas prontas no meio do que parece ser algum tipo de deserto estéril. Enquanto isso, ao fundo, 4 de seus camaradas estão carregando algo, o que parece ser um soldado ferido, de volta para um helicóptero que está no processo de pousar à distância. Eles estão claramente levantando grandes nuvens de poeira e detritos e coisas do tipo. Agora, é claro, nossa visão imediata é atraída para o soldado mais à frente, e especialmente eu acho seus olhos, que são muito marcantes. Acredito que os olhos dele são bastante notáveis, principalmente se comparados a muitos outros. Memoriais similares no estilo. Como podemos ver no excepcional detalhe que foi colocado no rosto do homem, um olhar de cansaço, como seus olhos estão inchados e enrugados, você pode ver. Mas também de um tipo muito específico de determinação, pois ele está claramente muito focado, muito firmemente e muito fortemente no que quer que esteja à sua frente. Além de seus olhos marcantes, um detalhe especial parece ter sido dado ao seu rifle, que, ao contrário de muitas representações alternativas de soldados que fornecem visões mais simplistas de suas armas reais, vemos quase todos os detalhes da peça, desde os mostradores nas miras da arma, até o mecanismo que mantém seu carregador no lugar. Há uma grande quantidade de detalhes que foram colocados para mostrar a arma de fogo deste homem. Também vemos que o punho do soldado está muito firmemente fechado em torno do cabo de sua arma de fogo. Agora junte isso com os detalhes excepcionais presentes na roupa do homem e em seu capacete, e a verdadeira natureza militante da presença deste homem está sendo muito claramente e fortemente enfatizada. Naturalmente, uma bandeira em seu uniforme está voltada para a frente, parecendo quase patrioticamente ondular na brisa enquanto está sobre as roupas amassadas. Agora eu estou superanalisando, estou bem ciente, mas quando vejo essa imagem da bandeira ao lado, do homem claramente ferido à distância, sou lembrado do velho ditado que as cores não ondulam ao sopro do vento, mas pelos últimos suspiros de seus caídos, o que acho que se encaixa muito bem com o tema geral do monumento, seja ou não esse tipo de duplo sentido intencional ou não. Os outros 2 soldados são muito detalhados de maneira semelhante, embora naturalmente em menor grau, dado que estão um pouco mais distantes. Focando no homem do centro, podemos ver que seu queixo está erguido e sua postura parece sugerir algum tipo de atividade. Ele parece estar pronto para se levantar ou talvez para avançar com algum tipo de movimento. Enquanto isso, o homem mais distante e notável aqui, mais próximo do soldado ferido, parece mais aterrado. Seus pés estão muito firmemente plantados em uma posição de tiro e sua cabeça está encolhida em direção ao seu corpo. No geral, ele parece muito mais encurvado e aterrado, se preferir, do que o outro. Esses 2 homens, quando retratados em uma única imagem, mostram, por um lado, a dedicação e a honra do serviço, por assim dizer. Por outro lado,
o prestígio e o orgulho, e do outro lado, o peso do sacrifício e do dever, que deve pesar sobre os indivíduos que saem em missões como essa. Ao nos afastarmos deste detalhe central, vemos que essa face do monumento lê muito simplesmente Iraque e Afeganistão em letras maiúsculas e em negrito. Ao nos deslocarmos para o lado oposto do monumento, a complexidade aumenta, pois é a face do monumento. Vemos muito mais detalhes neste lado e ele está lidando com a narrativa um pouco mais, digamos, complicada dos esforços humanitários do envolvimento britânico nessas regiões. Então, começando no canto superior esquerdo do memorial, temos 2 cavalheiros, presumo oficiais ou funcionários britânicos de algum tipo, que estão negociando, parece, com anciãos nativos. Agora, o que eu acho mais imediatamente impressionante nesta imagem seria o fato de que distinção muito nítida que vemos entre esses 2 lados, você pode dizer imediatamente quais são os britânicos e quais são os nativos. Agora, um dos britânicos é claramente um senhor mais velho, e o outro, logo atrás, é um pouco mais jovem. Cada um deles tem características muito bem definidas e, eu acho, proporcionais, com cabelos curtos e muito bem arrumados, especialmente considerando a região em que estão. Eles parecem exalar o mesmo tipo de precisão e confiança que esses soldados do outro lado mantêm em seus próprios olhares, com talvez uma nota adicional de compaixão em como os olhos do homem mais velho parecem mais gentis de certa forma, porque são mais arredondados, você pode ver, quando comparados aos do seu jovem equivalente. Ele também parece estar inclinando a cabeça para trás de maneira muito sutil, como se estivesse em uma posição de poder em relação àquelas pessoas que estão opostas a ele. Ele está expectante de certa forma com essas pessoas vindo até ele. Isso realmente me lembra um pouco, e isso pode ser um pouco demais para admitir, mas me lembra bastante dessa representação do marechal de campo Wolseley aceitando a rendição dos tribais Ashanti. Acho que quando olhamos para ambas as peças, os rostos dos homens envolvidos, dos homens britânicos, exalam o mesmo tipo de autoconfiança e, novamente, expectativa de que estão em uma posição dominante ou superior, de alguma forma. Em um contraste muito acentuado com esses 2 britânicos, olhe para os homens com quem eles estão lidando. Os líderes nativos são todos claramente muito mais velhos e com a pele mais castigada pelo tempo. Eles parecem menos saudáveis ou ativos, por assim dizer, em suas aparências. Seus rostos estão enrugados, com características muito angulares e pontiagudas, enquanto o cavalheiro britânico parece estar atraindo esses homens com a palma aberta e o mesmo olhar expectante, porém compassivo. Esses homens estão claramente se inclinando em direção ao britânico com corpos tortos. Os gestos de suas mãos indicam uma espécie de curiosidade hesitante e um exame questionador desses estrangeiros e do que quer que eles possam estar propondo. No fundo, observando esses procedimentos, temos 2 homens e 2 mulheres, todos com uma expressão que parece ser de apreensão. As negociações em andamento são claramente precárias e de natureza muito importante. Especialmente notável entre esses observadores seria a pessoa que está gravando as negociações, sendo uma jovem mulher, e este é um tema que veremos repetido em algumas contagens ao longo do monumento à medida que avançamos por ele. Seguindo em frente. No canto inferior esquerdo, temos a figura mais significativa, e acredito eu, de todo o monumento. 2 homens e 2 mulheres britânicos distribuem caixas de ajuda e suprimentos, marcadas com uma grande bandeira da União. Gostaria primeiro de destacar a distinção muito acentuada entre as mulheres mostradas nesta parte do memorial. Porque, como de costume, os traços britânicos são muito bem proporcionados e seus cabelos, embora ainda muito claramente femininos, estão amarrados atrás, o que, assim como as mangas arregaçadas, não é. Mostra um tipo de trabalho que precisa ser feito, sabe? Uma espécie de colocar a mão na massa para ver as tarefas do dia realizadas. Enquanto do outro lado, vemos eles entregando essas caixas de ajuda para mulheres em véus islâmicos completos. 2 nativas se afastam levando caixas de suprimentos para seu povo, enquanto uma terceira aceita outra caixa, com o britânico ainda suportando a maior parte do peso. Naturalmente,
Naturalmente, não podemos ver muito bem os rostos das mulheres britânicas por causa da distância em que estão trabalhando, sabe? Seu tamanho em relação ao resto do memorial. Mas elas parecem ter as expressões simples de cumprir o dever, de apenas fazer um trabalho. Agora, à medida que avançamos, chegamos, acredito, à parte mais fascinante de todo o monumento, e seria este homem bem aqui. Antes desse vídeo, gostaria de comentar algo. Eu tinha uma suspeita sobre a aparência deste homem, e então, para testá-la, enviei imagens recortadas da figura para alguns dos meus amigos. Agora, o primeiro imediatamente identificado, eu perguntei a eles: me digam onde vocês acham que este monumento, você sabe, que nação fez este monumento, e de que período de tempo vocês acham que ele vem? O primeiro imediatamente o identificou como um trabalhador soviético de algum tipo logo após a Segunda Guerra Mundial. Isso, ou como um equivalente alemão logo antes da Primeira Guerra Mundial, novamente, um tipo de trabalhador proletário. Afinal, como um amigo me apontou especificamente, ele tem uma aparência bastante Übermensch ou bastante ariana, por assim dizer, em suas características. Meu segundo amigo também identificou que provavelmente veio de uma das guerras mundiais, dizendo que provavelmente era russo ou alemão, e o terceiro amigo foi um pouco diferente. Ele achou que parecia com uma propaganda da Primeira Guerra Mundial. Talvez retratando algum tipo de engenheiro ou trabalhador de logística, sabe, dado as roupas e o uniforme que ele parecia estar usando, que parecia de fato algum tipo de roupa de trabalhador. Agora, eu não culpo nenhum dos meus amigos por essas conclusões de que, claramente isso é algum tipo de, sabe, retrato muito inicial do século XX de um homem honesto, como trabalhador, do novo, como de algum tipo de retrato de regime totalitário do cidadão perfeito, por assim dizer. Como ele realmente parece exalar esse tipo de sensação de propaganda, esse tipo de exemplo masculino perfeito do novo homem britânico, ou sabe, como você quiser chamar. Sua posição, suas características, especialmente a linha do queixo bem definida e a robustez de sua construção enquanto ele, sabe, carrega uma caixa, por assim dizer. Tudo exala esse tipo de marcial, hipermasculinidade, que é tão fortemente denegrida. Dominou o início do século XX em imagens de propaganda. Por essa razão, este é de longe o meu aspecto favorito do monumento. Acho que a parte mais fascinante dele, apenas por causa do estilo mais antigo, que parece ter sido realizado. Agora, rumo ao canto superior direito, um tanto mais rápido, veremos figuras nativas mostrando como operar uma bomba d'água. Um senhor idoso nativo trabalha na bomba, enquanto um britânico se ajoelha abaixo nas torneiras com um jovem nativo. Pode ser notável aqui que o britânico é quem está coletando a água, com o jovem nativo aparentemente estendendo a mão para aceitar o prato ou a tigela que está sendo usado para coletá-la. Olhando adiante, temos outro homem se inclinando, alcançando a água em algo que quase parece uma espécie de reverência religiosa pelo recurso, você sabe, dada a postura e o posicionamento. Parece muito com um design do tipo vitral, você sabe. Outro homem fica logo atrás dele com uma pá, claramente cansado do trabalho de cavar o poço, mas também apreciando o fruto de, seu trabalho. Mais atrás, uma mulher mais velha, com o rosto claramente à mostra, observa os procedimentos com uma expressão de possivelmente um tipo de gratidão cansada, que eu acho que é um pouco mais pronunciada no homem na bomba, à sua direita. Continuando pelo monumento, temos a, imagem mais simples, presente de 3 meninas lendo e escrevendo. Uma imagem do mesmo empoderamento feminino que tem dominado massivamente a narrativa do desenvolvimento em todo o Oriente Médio. Sem falar nessas regiões de envolvimento britânico específico, claro, a imagem da menina jovem sendo capaz de ir à escola e aprender tem sido tão fortemente presente, por assim dizer, em nossos esforços humanitários nessas regiões. Agora, a coisa mais notável sobre este aspecto do memorial é que é a única cena em todo o monumento, em ambos os lados, na qual não há um britânico presente. Elas não recebem ajuda ou desenvolvimento de algum estrangeiro vindo para ensiná-las. Não há britânicos aqui dando lições ou ensinando-as a ler. Elas se desenvolvem através de seus próprios meios e vontade inata, habilidades que são habilitadas ou permitidas para florescer pela introdução esclarecedora dos ideais liberais ocidentais. Finalmente,
Temos logo abaixo, no canto inferior direito, uma mulher britânica prestando cuidados médicos a uma criança nativa que está sendo segurada por uma mulher, presumivelmente a mãe do menino. A mulher britânica está agora claramente administrando algum tipo de auxílio médico, embora o exato tipo seja incerto. Inicialmente, imaginei que fosse uma pílula ou conta-gotas, mas agora, observando melhor, parece que ela está iluminando a garganta da criança com uma luz. Ela está claramente muito focada na tarefa em mãos e está ajudando a manter a boca do menino aberta com um toque suave no queixo dele. E, embora a expressão da criança seja claramente um tanto estranha, provavelmente não entendendo completamente o que está acontecendo, da maneira que as crianças raramente entendem durante tais assuntos médicos, ele não parece estar em nenhuma posição para ser capaz de ajudar a criança. Observando o acontecimento logo atrás de sua mãe, outra criança parece estar um pouco menos feliz com o andamento das coisas, embora isso possa ser simplesmente uma timidez e curiosidade em relação à mulher estranha e seus instrumentos médicos. Enquanto isso, a mãe está olhando amorosamente enquanto segura a cabeça de seu filho para trás, não de forma forçada, embora novamente pareça haver um sentimento geral de gentileza e tranquilidade nesta representação. Embora o lenço na cabeça e o colete da mulher não estejam no caminho de características bem definidas que a marcam claramente como nativa, sua posição e o contexto em que ela foi colocada na peça parecem evocar imagens da Virgem Maria de certa forma. Dada a posição de sua mão, a maneira como ela está se inclinando realmente parece algo de uma obra religiosa, muito parecido com a representação da água que vimos anteriormente, e tenho certeza de que as semelhanças entre esta peça e algumas representações são muito semelhantes. A inclinação dela é similar às representações da Virgem Maria observadas pelo artista. Logo atrás desta mãe, vemos outra mulher olhando para a distância, meio que absorvendo tudo que o monumento parece estar oferecendo e, particularmente, as 3 meninas estudando, talvez com uma espécie de esperança de que uma delas, um dia, possa estar administrando a mesma ajuda para as futuras crianças que a mulher estrangeira está oferecendo agora. Estendendo-se para a face mais ampla do monumento, este lado lê simplesmente dever e serviço. Como você já deve ter notado, todo o monumento está tomando a forma de uma moeda, representando, é claro, a igual importância dos aspectos marciais e humanitários da presença britânica nessas regiões. São 2 lados da mesma moeda. Bem, acho que bastante inteligente lá. Esta moeda é colocada entre 2 lajes monolíticas de pedra Portland, que, embora lisas em suas faces, são ásperas e quase inacabadas por fora. Oficialmente, isso representa o terreno das regiões envolvidas, sabe, as montanhas do Afeganistão e tal, embora eu imagine que também haja algum significado ou algum sentido por trás de ser uma missão inacabada. Agora, concluindo, como eu disse, este vídeo era originalmente para ser muito, muito mais curto, mas há muito mais nele do que apenas alguns minutos. Este memorial é muito mais do que eu imaginava. Lembre-se de quão moderno este monumento realmente é. Foi revelado este ano, 2017, e ainda assim, muitos dos sentimentos e representações nele exalam um tipo de sentimento vitoriano, Whiggish, até mesmo ligeiramente triunfalista. Basta alterar as roupas e equipamentos de alguns desses indivíduos, e grande parte deste memorial poderia muito bem ser dedicado para as forças imperiais em certo sentido, semelhante, eu acho, ao Memorial Alberto em Hyde Park. O lado oposto, especialmente, parece simplesmente gritar a frase fardo do homem branco em uma luz mais moderna, realmente, na qual a frase simplesmente foi transferida ou atualizada para se tornar assuma o fardo ocidental. Isso é verdadeiramente, e eu absolutamente adoro dizer isso, um estilo de monumento muito mais antigo, verdadeiramente vitoriano, em um cenário totalmente moderno, e uma excelente dedicação e memorialização aos esforços britânicos nessas regiões do mundo. Até a próxima vez, meu querido espectador. Eu sou e continuarei sendo seu mais humilde e obediente servo.